São 7 horas e 17 minutos, recebemos com muita alegria hoje aqui nos estúdios da Capital FM o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. E acabávamos de registrar aqui na Capital FM a decisão do juiz Márcio Guedes, da segunda vara da Fazenda Pública, porque quem tem leitura do que é o Estado e tal, se preocupa, porque o Estado está fazendo um esforço enorme para conseguir acertar as suas finanças, estabelecer um pacto por Mato Grosso que começa a dar resultados positivos, e esse canetaço aí do Poder Judiciário praticamente inviabiliza toda a economia que o Mato Grosso vem fazendo, porque por enquanto beneficia uma ou duas empresas, mas é evidente que vem um efeito cascata por aí. Governador Mauro Mendes, como é que o Estado recebeu essa decisão do juiz da segunda vara da Fazenda Pública? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Capital FM, bom dia, é um prazer estar aqui, Antero, mais uma vez contigo e com todos aqueles que acompanham você nessa manhã de terça-feira. Antero, com muita tranquilidade, decisão judicial, todas elas são passíveis de recurso. O FETAB, ele já existe no estado de Mato Grosso, esse fundo foi criado lá na época do governador Dante de Oliveira, então há quase 20 anos atrás. Nesses 20 anos, ele já foi objeto de algumas ações e nenhuma dessas ações prosperaram ao longo desses 20 anos. Então, eu tenho certeza de que o magistrado poderá ser devidamente informado sobre o devido rito adotado pela Secretaria de Fazenda, e eu tenho certeza que o próprio magistrado ou instâncias superiores nós haveremos de derrubar essa decisão, porque esse fundo não foi criado agora, ele já existe há 20 anos, e ele tem a mesma natureza de que ele foi criado há 20 anos atrás, e ele existe no estado de Mato Grosso. Governador, ontem e hoje pela manhã eu tive a oportunidade de verificar uma entrevista do senhor na TV Vila Real, onde o senhor colocava a questão do VLT. Já tem uma decisão de não concluir o VLT? Não, Antero, de maneira alguma, porque dependendo do contexto que as pessoas colocam, com possibilidade, eu sempre digo, gente, tudo são possibilidades. A nível de possibilidade é possível concluir, é possível não concluir. Eu disse, olha, hoje o estado de Mato Grosso precisaria ter em caixa ou uma fonte de recurso, de financiamento, ou algo parecido, precisa ter o dinheiro para fazer a obra. E para fazer esta obra precisaria de R$1 bilhão, segundo dados, informações que estão lá registrados, da administração anterior, que está consignado, está registrado nos processos que estão dentro do governo. Além disso, precisaria todo ano bancar um prejuízo que o VLT daria, porque ele, para manter essa tarifa de não é nem de R$3,85, como baixou a tarifa, que estava um cálculo feito com R$4, um subsídio aí na ordem de 60, 80 bilhões aí, depende de algumas variáveis lá, de 60 a 80 milhões de reais por ano. Então eu pergunto aos senhores, primeiro, o Estado não tem esse 1 bilhão hoje, então nós estamos estudando as alternativas que nós teríamos, e aí perguntaram para mim se dentro dessa alternativa é considerada a troca para fazer um outro modal, uma outra solução. Eu falei, olha, como alternativa nós estamos estudando sim todas as possibilidades para encontrar aquela que é melhor. Se encontrarmos o recurso, se encontrarmos um outro modelo que não seja tão oneroso, se encontrarmos um modelo que não dê todo ano esse déficit, esse prejuízo, porque todo ano o Estado, que não tem dinheiro hoje para comprar remédio, que não tem dinheiro para pagar combustível das suas viaturas, que não paga os seus salários em dia, um Estado que tem muitas dificuldades, como é que ele vai dizer que vai arrumar se não consegue pegar financiamento? O estado de Mato Grosso, hoje ele não consegue pegar nenhum financiamento novo. Esse que foi feito agora foi uma troca de dívida autorizada pelo Tesouro Nacional. Então como é que nós vamos arrumar R$1 milhão? É uma pergunta que eu fiz numa conversa bem franca sobre esse assunto. Quando eu fui candidato, eu pedi até 1 ano para dar uma solução, e nós estamos já debruçados nesse problema. Existem hoje 3 ações judiciais promovidas pelo Estado de Mato Grosso contra o consórcio, em parceria com o Ministério Público e com o Ministério Público Federal. Então é um problema grandioso,
né, que tem esse imbróglio, essa confusão jurídica aí por 3 ações. Mesmo que nós tivéssemos R$1 bilhão para começar a obra, né, nós não teríamos como fazer. O contrato, Antero, foi rescindido pelo governo do estado. Essa rescisão está sendo questionada judicialmente. E foi rescindido porque a empresa do consórcio VLT praticou corrupção. Então, como é que eu desrescindo esse contrato? Isso é impossível. O próprio ex-governador Sival Barbosa confessou que recebeu propina desse consórcio e isso é motivo para a rescisão. O governo anterior rescindiu, isso está sendo questionado na justiça, mas, né, até onde eu sei, está numa votação no Tribunal de Justiça, está 4-1 favorável ao governo, mantendo a rescisão. Então tem aí muitos aspectos jurídicos, econômicos que tem que ser considerado e aí nós temos que levar em consideração toda e qualquer alternativa para, no momento adequado, tomar a decisão que for melhor para Mato Grosso, melhor para a Baixada Cuiabana. Governador, quando que o Estado vai conseguir equilibrar receita e despesa? Porque no início do ano falava-se num déficit, né, de 1 bilhão e 700 milhões a 1 bilhão e 900 milhões por ano, neste ano de 2019. E o Estado equilibra quando essas receitas? Porque foi feito um ajuste, um programa Pacto por Mato Grosso, esse programa começa a dar os primeiros frutos. Se tudo correr como planejado nesse programa, quando é que nós ajustamos as contas? Olha, Antero, se tudo correr como planejado, primeiro que o déficit do estado de Mato Grosso realmente, gente, é um déficit muito grande. Ou seja, aquilo que arrecada não paga as despesas todo mês. Isso vem acontecendo há anos. Mais precisamente, Mato Grosso começou a gastar mais do que ele arrecada desde 2009. Isso está demonstrado por uma análise de todos os balanços feitos, né, pela nossa equipe, né, e está demonstrado, né, num trabalho feito que eu apresentei rapidamente até a você, mas apresentei na Assembleia Legislativa, nos poderes, no Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Justiça. E vamos disponibilizar isso para o cidadão, para os demais jornalistas observarem, que são dados de balanço, ou seja, dados oficiais do Estado de Mato Grosso. Desde 2009, o Estado de Mato Grosso vem gastando mais do que arrecada. Todo ano no vermelho. E quem gasta mais do que arrecada, não importa se é um Estado, se é uma empresa, uma família que gasta mais do que o salário que tem, que a receita que entra na casa, ela vai se endividando, ela vai se enrolando, vai deixando dívida sem pagar, né? E aí as coisas vão complicando. E o governo é exatamente isso que aconteceu. E uma hora essa conta chega. E a conta chegou. Quando nós pegamos o governo, em janeiro, nós tínhamos lá mais de 11 mil fornecedores que o Estado deve para eles. Nós tínhamos lá, né, 3 bilhões e 575 milhões de restos a pagar. Restos a pagar são dívidas do Estado, né, com empresas, com prefeituras, que não foram pagas do exercício, né, anteriores. Isso é tanto dinheiro, até 3 bilhões e 575 milhões, que até para comparar, para algumas pessoas ter noção, é como se o Estado de Mato Grosso devesse 15 Mega Sena acumulada de final de ano. 15 Mega Sena, é muito dinheiro. Precisaria ganhar 15 anos na Mega Sena todo final de ano para pagar essa dívida. Então, assim, é realmente uma situação muito difícil, mas nós adotamos medidas que eu chamo de necessárias em janeiro, quando nós aprovamos aquela lei na Assembleia, para conter um pouco o crescimento da despesa no Estado de Mato Grosso, para colocar ordem na casa, para reorganizar o Estado de Mato Grosso. Se isso não acontecer, será o caos, porque em janeiro metade das viaturas da Polícia Civil, Militar, estava sem circular. Quer dizer, estava parando as forças de segurança no Estado de Mato Grosso. O ano passado, por várias vezes, foi noticiado pela imprensa, né, os fornecedores tirando viaturas da rua por conta, né, de que não estava recebendo, posto de gasolina que parava de fornecer, falta de remédio na farmácia de alto custo, greve na educação, porque não tinha material básico de limpeza para tocar a sala de aula nos 767 escolas do Estado de Mato Grosso. Então, um caos absoluto, e isso vai dragando aí, né, vai trazendo grandes complicações para o cidadão nas diversas áreas. Piora a segurança, piora a saúde, as estradas viram um caos, quer dizer, isso vai criando um ambiente ruim no Estado de Mato Grosso. Então nós precisamos inverter essa lógica, fazer um freio de arrumação,
para começar a reorganizar o Estado. Em janeiro, aquelas leis que a Assembleia aprovaram, né, que contém o crescimento da despesa, que melhora a arrecadação no novo FETAB, né, que cria condições para que haja esse reequilíbrio fiscal do Estado de Mato Grosso. Então, eu acredito que, se tudo correr bem, se Deus quiser e a equipe continuar trabalhando, os nossos servidores colaborando, nós temos chance aí, né, já no início de 2020, estarmos equilibrados. Quando o senhor coloca que início do ano que vem está equilibrado, quer dizer, vai estar gastando tanto... A receita igual despesa. Igual despesa, né? Quer dizer, ainda sem aquele... Depois de 11 anos no vermelho, nós temos uma expectativa de estar equilibrado, né, no início de 2020. Tá certo. E quando o senhor coloca isso, o senhor está incluindo aí nesse planejamento? Eu acredito que não, mas eu estou perguntando só para ter a certeza. O senhor está incluindo aí nesse planejamento os recursos do FEX? Porque em entrevista aqui nesta emissora, o presidente da AMM, daquela marcha dos prefeitos e tal, eles estiveram com o ministro Paulo Guedes, que garantiu que paga este ano 500 milhões do 2018, mas depois da Previdência. Quer dizer, então é uma garantia assim na corda bamba, né? E que fez uma proposta para, ao invés dos 39 bilhões, que é um projeto do senador Wellington, de repactuação dessa questão de remuneração do fundo, a União concordaria com 10 bilhões e aí colocaria na lei por ano o que Mato Grosso passaria a receber 1 bilhão e 100. Quer dizer, esses 1 bilhão e 100 e mais os 500 milhões não estão na conta do Estado. Na verdade, se esse recurso entrar, Antero, isso vai nos permitir, principalmente o FEX de 2018, né, que não é 500 milhões para o Estado, porque 25% disso vai para os municípios, né? Se isso acontecer, isso vai nos ajudar a pagar o atrasado que nós temos com os fornecedores, de uma maneira mais rápida. Se o Estado deve, né, um valor gigantesco, né, dessa dívida de 3 bilhões e 500 milhões, então se entrar 400 milhões, 390 e pouco, que seria a parte aí do Estado de Mato Grosso, né, isso nos ajudaria, né, um pouquinho a regularizar tanta dívida que o Estado tem com o município na área da saúde, com os nossos fornecedores de medicamento, com equipes médicas que trabalharam, né, em todo o Estado de Mato Grosso, prestando serviço para o Estado e que, lamentavelmente, não foi pago no ano de 2018. Tem gente até de anos anteriores aí. Então, se entrar esse recurso, ele não vai ajudar, porque quando eu chamo de equilíbrio, né, é o equilíbrio ali no mês a mês, que arrecada no mês, paga a despesa do mês. Se o cidadão que está nos acompanhando agora, né, for usuário aí do Facebook ou do Instagram, né, ele quiser nos acompanhar no Mauro Mendes Oficial, né, que é o nosso Instagram ou Facebook, ele vai ver lá que todo mês nós soltamos uma rápida prestação de contas entre receita e despesa do Estado de Mato Grosso. Que, por sinal, está muito didática e fácil de entender. Exatamente, Antero, nós tivemos o cuidado, a nossa equipe elaborou aqui lá com muito critério, assim, para ficar um negócio muito simples do cidadão entender quanto que o Estado arrecada, quanto que nós mandamos para a Assembleia Legislativa, e é obrigatório mandar para os poderes, para a Assembleia, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, quanto que a gente manda para os municípios, quanto que o Estado usa para pagar dívida, ou seja, em poucas linhas o cidadão consegue entender o que é feito com o dinheiro que é arrecadado e quanto que está sobrando no final do mês ou se está faltando no final do mês. E aí, em rápidas palavras, eu poderia dizer que em janeiro faltou no caixa do Estado 168 milhões. Em março faltou 118, em fevereiro 118 milhões e em março faltou 60 milhões. Então, nesses 3 meses já dá para perceber que está havendo aí uma diminuição do prejuízo, do déficit, né, que o Estado de Mato Grosso tem. Quando faltou é porque ficou gente que deveria ter recebido e não recebeu. Conta que deveria ter sido paga e não foi. Então nós estamos trabalhando, economizando, diminuindo o custo, diminuindo o custeio da máquina, fazendo todo e qualquer tipo possível de corte imaginável e, ao mesmo tempo, trabalhando para melhorar a arrecadação, porque é diminuindo a despesa e melhorando a receita que nós vamos atingir o equilíbrio. Tá, nós vamos ao intervalo, Marquinhos? Nós vamos ao primeiro intervalo e voltamos com a entrevista com o governador Mauro Mendes. Bem, nós estamos entrevistando aqui o governador Mauro Mendes
e conversando sobre a situação do Estado. Governador, na semana passada o senhor fez um périplo pelos poderes e foi explicar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça e também à Assembleia Legislativa a situação do Estado e mostrando os balanços do Estado, os balanços consolidados do Estado de Mato Grosso para todos esses poderes. Qual que foi a repercussão disso? O que o senhor sentiu, assim, na Assembleia, no Tribunal de Contas e tal, no Tribunal de Justiça e no próprio Ministério Público? O que eles sentiram diante da constatação? Eles tinham consciência dessa realidade ou não? Olha, Antero, de uma maneira geral, né, a maioria das pessoas, cada um tem o seu foco, né? O Tribunal de Justiça, o foco deles são as ações, os processos, os litígios aí que tem entre, né, as pessoas, o cidadão, as empresas e os processos que tramitam ali dentro, né? O Ministério Público, as dezenas, centenas de ações para fazer cumprir a lei, e normalmente ninguém, né, se atém a ficar analisando números aí, compreendendo, né, série histórica do que aconteceu. Alguns compreenderam muito bem, eu diria que a maioria entendeu muito bem, entendeu o grave problema que nós temos hoje no estado de Mato Grosso e o que ocasionou isso, né? Para você ter uma ideia, Antero, em 15 anos, né, de 2003 a 2018, o estado de Mato Grosso, ele cresceu muito mais do que cresceu o Brasil. O PIB, que é todas as riquezas produzidas no estado, e o PIB de Mato Grosso e o PIB brasileiro, o PIB de Mato Grosso cresceu 411%, enquanto que o PIB brasileiro, o Brasil, cresceu 297%. Então, Mato Grosso, aquilo que todos nós sabemos, já, isso não é nenhuma novidade, ele cresce, né, cresceu mais do que cresce o Brasil. A receita, a arrecadação no estado, ela cresceu 342% em 15 anos. Então, um belíssimo crescimento de arrecadação. Ou seja, não podemos, nesses 15 anos, reclamar do crescimento da arrecadação no Estado. O problema, Antero, é que a folha de pagamento de todos os poderes, do Executivo, Judiciário, Ministério Público, todos os poderes juntos, ela cresceu 678%. Ou seja, a arrecadação cresceu 342% e a folha de pagamento cresceu 678%. Praticamente dobrou o crescimento, foi o crescimento dobro, e isso fez com que hoje praticamente 75% de cada centavo que é arrecadado, de cada R$100 que se arrecada no estado de Mato Grosso, 75 vai para pagar folha de pagamento, né, de todos os poderes. Só sobra 25 para cuidar da saúde, cuidar das estradas, cuidar da segurança, cuidar, né, de todos os serviços que o Estado tem o dever de prestar, pagar dívidas com bancos, ou seja, sobra um quarto só para fazer tudo aquilo que realmente é extremamente relevante aí. Então, por isso que falta dinheiro, por isso que a saúde está sucateada, por isso que hoje dos 5.000 quilômetros, né, de rodovias que nós temos aí em situação ruins e precárias, temos 23.000 quilômetros de rodovias sem pavimentar, estaduais no estado de Mato Grosso. Nós temos uma duríssima realidade ainda para ser enfrentada, né, pelo poder público estadual em termos daqueles serviços que ele deveria ou deverá prestar ao cidadão, né, pelos impostos que todos nós pagamos. Então os poderes, a maioria compreendeu bem, e eu espero que isso possa ajudar, né, compreendido o problema, possa todos, né, nós ajudarmos aí a construir as soluções necessárias para tirar Mato Grosso. Se não, pode acontecer em Mato Grosso, né, Antero, aquilo que já acontece em outros estados brasileiros. O senhor não acha que está na hora do senhor fazer um pronunciamento ao Estado, mostrando para o cidadão aquilo que o senhor já mostrou aos poderes? Olha, Antero, nós vamos usar, talvez nessa semana, as mídias, redes sociais, para a gente divulgar isso, né? Nós vamos fazer, né, de uma forma clara, objetiva, uma apresentaçãozinha que deve durar aí uns 3 minutos, acho que as pessoas conseguem. Não adianta colocar muito número, né, porque acaba confundindo um pouco quem não é muito afeto àquela realidade. Então nós vamos trabalhar essas informações para que, se possível, todo mundo tenha conhecimento. É um direito, né, do cidadão mato-grossense e é um dever nosso prestar conta daquilo que nós estamos fazendo, mas também explicar aquilo que aconteceu. Por que Mato Grosso, um estado que se diz tão rico,
onde o agronegócio é o mais pujante, né, do Brasil, maior produtor disso, daquilo, cantado em versos e prosas, e um Estado que de maneira vergonhosa, vergonha, Antero, eu sinto vergonha, né, do que eu vejo lá dentro do Estado. Dá vergonha. Hoje eu, como governador, vejo as pessoas cobrando, dizendo assim, olha, tem 8 meses que eu não recebo. Olha, eu vendi há 2 anos atrás, até hoje não recebi. Olha, tem 6 meses, tem 3 meses de atraso. Olha, minha empresa quebrou por causa do governo. É muito doído ouvir isso, né, e saber que é verdade, que as pessoas têm razão. Então, é um trabalho longo que nós estamos fazendo. Agora, por exemplo, com o dinheiro do FETAB, Antero, nós soltamos aí 114 ordens de serviço. É isso que eu ia lhe perguntar. Essas ordens de serviço, essas obras que o senhor soltou, isso aí o pessoal vai fazer e receber? Antero, nós, quando aprovamos o novo FETAB em janeiro, porque o FETAB, acho que talvez a maioria da população não saiba disso, é um fundo que ele vem de uma taxação feita em cima do agronegócio, né, em cima do soja, do algodão, do gado, né, do milho, de algumas commodities agrícolas. Então esse fundo, quando ele foi criado lá por Dante de Oliveira, quase 20 anos atrás, o objetivo era investir em infraestrutura e habitação. 100% era para isso. O tempo foi passando, né, as despesas do Estado foram aumentando, esse fundo deixou de ser aplicado para a finalidade que ele foi criado e foi sendo jogado para dentro do Estado para pagar despesa, para pagar salário, que foi aumentando muito ao longo dos anos. E quando nós restituímos esse FETAB agora em janeiro, na nova lei que foi aprovada pela Assembleia, nós travamos 30% desse recurso exclusivamente para a infraestrutura. Porque infraestrutura, meus amigos, não é só, né, para andar o caminhão de soja, não. Quem vive no interior do estado de Mato Grosso, nas quase 40 prefeituras, porque a Várzea Grande está aqui do lado, algumas cidades muito próximas de nós aqui, mas essas pessoas, elas vivem uma realidade muito doída. E a estrada serve para o cara sair de ambulância, sair para, né, um tratamento de saúde, visitar um parente, o direito de ir e vir, porque lá no interior elas precisam se deslocar mais, né, buscar infraestrutura para os seus negócios. Então, faz parte da qualidade de vida das pessoas, além também de melhorar a condição econômica para o desenvolvimento dessas regiões, que contribui com a arrecadação de impostos. Então, nada mais justo, eu acho que deveria até ser mais ao longo dos anos. Isso aumenta, né, na própria lei já determina um aumento ao longo dos anos, porque precisa melhorar a infraestrutura. Aumento do percentual de 30%. 30%, né? Passa para 40%, depois passa para 50%, chega a 60% do recurso ao longo dos anos, sendo exclusivamente destinado à infraestrutura do estado de Mato Grosso. Então o Estado ele precisa fazer um esforço gigante para economizar, né? Essas obras que nós demos agora é com esse recurso, então, para ficar bem claro, um recurso do FETAB e 100% garantido. Nós temos hoje, Antero, mais de 300 obras só na infraestrutura e na educação paradas no estado de Mato Grosso. São 334, para ser mais preciso. Nós estamos dando ordem de reinício, nesse momento, para 114. Ou de início de algumas, né, porque tinha estrada aí que foi feito o asfalto, mas não foi feita a ponte. Então nós tínhamos que fazer a ponte. Tem lugar que foi feito o asfalto, foi feita a ponte, mas não foi feito o encabeçamento. Olha que bacana, você chega lá de asfalto, aí chega na ponte, você tem que atravessar por dentro do rio, ou por dentro de uma ponte velha de madeira, porque a ponte nova não fez aquele encabeçamento, que é aquele aterro, né, que liga a ponte, porque às vezes a ponte é muito alta, a estrada está lá embaixo, você tem que fazer quase que uma meia obrazinha ali, né, para fazer essa ligação. Então, são 114 obras que estão reiniciando, e para todas elas nós temos 100% a garantia que haverá o recurso para que essa obra inicie e que ela não pare por falta de recurso. Pode até parar, empreiteira quebrar no meio do caminho, é comum isso acontecer, empreiteira tem dificuldade, não dá conta de fazer a obra, para. Agora mesmo, não fiquei sabendo ontem, na 334, que é uma rodovia de Cáceres, na região de Cáceres ali, uma empreiteira, né, que está nesse contrato, ela está praticamente quebrada. Ela procurou a secretaria dizendo, olha, não vou dar conta de tocar a obra, eu quero devolver a obra. Olha a confusão. Vamos ter que licitar de novo, uma obra que ele está reiniciando agora, pode demorar mais 3, 4, 6 meses para reiniciar, porque talvez nós teremos que relicitar novamente essa obra, então isso acaba trazendo transtorno. Mas obra iniciada terá o recurso para que ela seja finalizada.
Tá. E aquela questão dos convênios, que as prefeituras estavam reclamando, o Mauro Mendes cancelou os convênios e tal. O que efetivamente foi cancelado desses convênios? Primeiro, Antero, nós temos que dizer o seguinte, quando eu andei o ano passado na campanha, pelo interior do estado de Mato Grosso, eu conversava muito com o cidadão, com as pessoas, mas conversava muito com os vereadores e com os prefeitos. E eles me reclamavam muito que eles escutaram muita mentira, muita promessa sendo feita durante os tempos aí, né, que eles estavam relacionando com o governo do estado de Mato Grosso. E mentira que fascinava convênio, dizendo que ia fazer obra, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, passava 6 meses, passava 1 ano, passava 2 anos, ficava aquele monte de convênio assinado, prefeito vindo do interior aqui para falar com o governador, com o deputado, com o secretário, um vai e vem para lá, para cá, e nada de obra sair, porque não tinha dinheiro. Então, esses convênios que foram assinados eram um bando de mentira, um mundo da fantasia. Faz de conta que eu vou fazer, você faz de conta que acredita, vai lá, mente para a população, fala que assinou o convênio e depois nada disso acontece. A maioria foi assinada há 2, 3 anos atrás, 1 ano atrás, e não aconteceu. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Então eu disse, gente, vamos parar com mentiraiada. Se não tem dinheiro, como é que vai fazer obra? Explica. O empreiteiro trabalha de graça? O trabalhador trabalha de graça? O cara do cimento vende cimento de graça? Não, não vende. Então tem que ter o dinheiro. Se não tiver o dinheiro, não tem convênio. Nós temos que ter o dinheiro para que esses convênios, não tem problema nenhum. Gostaria de fazer obra em tudo quanto é município, mas tem que ter o dinheiro. E se não tem, nós temos que ter a coragem, né, de parar de mentir, porque isso é muito simples, mas na política parece que, né, existe um vírus aí que pegou em alguns políticos, né, que adoram mentir. Então eu disse, olha, aquilo que nós tivermos recurso, nós vamos manter os convênios. Aquelas obras desses convênios que começaram, ok, a obra já começou, vamos deixar aqui, vamos priorizar, entrando um dinheirinho, a gente restabelece isso e vamos dar continuidade, vamos terminar as obras. Aquelas que não começaram, cancelamos. Por quê? Porque como é que eu vou ficar mantendo aqueles convênios lá se não tem perspectiva? Quando tiver dinheiro de novo, fazemos novo convênio, não tem problema nenhum. Tá, agora, ficar lá só para todo mês o prefeito vir aqui, cobrar de mim, cobrar do secretário, como ele ficou aí 1 ano, 2 anos cobrando e nada aconteceu, tem que parar com isso, tem que falar um pouco mais a verdade. Governador, o senhor, durante a campanha, colocou como prioridade do seu governo, teve até uma frase marcante sua, que foi a seguinte: eu quero ser lembrado como governador que fez a saúde funcionar. Já se passaram mais de 100 dias do governo Mauro Mendes. Que é diagnóstico que você faz antes e hoje da saúde? Já melhorou com a gestão do Gilberto, com a gestão Mauro Mendes na saúde? Olha, Antero, dá sinais de que a saúde vai funcionar? Olha, Antero, eu acredito muito que essa frase, por isso que eu fui muito cuidadoso, né, disse, olha, fazer a saúde funcionar. Porque a verdade é que hoje a saúde do estado de Mato Grosso ela não está funcionando, ela está totalmente bagunçada, o setor do governo, com 3 meses completos, e nós vamos soltar um balanço, não de 100 dias, eu nunca gostei muito desses dogmas, Antero, mas fechando o primeiro quadrimestre, que são 4 meses do ano, até porque a gente fecha balancete, fecha números oficiais que manda para a Secretaria do Tesouro Nacional, existe uma série de informações oficiais que nós temos que publicar, né, em cada quadrimestre, né? Então, fechando os primeiros 4 meses, vou soltar um balanço, né, mostrando algumas ações, mostrando alguns números, fazendo um diagnóstico, e vou soltar isso quadrimestralmente. Cada 4 meses, o governo vai soltar isso, mostrando a evolução de receita, de despesa, número de funcionário, de uma maneira muito simples para o cidadão. É um balanço, porque quem pega um balanço é só contador que entende. É tanto número naquele negócio lá que as pessoas, o cidadão comum, que é 99%, não vai entender aquilo. Só quem é mais do ramo. Então nós fazemos igual aquela demonstração de contas, né, que, né, a gente está prestando contas aí de receita e despesa, né, e o cidadão que quiser ver isso, só entrar lá no meu Instagram, na Facebook, que é Mauro Mendes Oficial, e você vai ver lá esse trabalho, assim como nós vamos divulgar quadrimestralmente essa prestação de contas. E aí, Antero, o que acontece? Nós, hoje em Mato Grosso, nós estamos vivendo essa dura realidade aí que, né, de receita, de despesa, esse sufoco muito grande, e a gente está tendo dificuldade na saúde, porque a saúde não fica alheio a esse problema que é a falta de pagamento aos fornecedores. Eu acredito muito que a saúde vai funcionar, né, ao longo de 4 anos, que vai melhorar.
Mas dizer para você que em 3 meses, né, já melhorou, já está funcionando, nós tomamos uma série de providências. Né? Fizemos intervenção em Rondonópolis, tinha um OSS lá, né, que custava, olha que absurdo, Antero, o hospital de Rondonópolis, ele custava, meus amigos, quase que a mesma coisa que custava o pronto-socorro de Cuiabá, que é um hospital 4 vezes maior. Estava custando 9 milhões de reais, o hospital de Rondonópolis, que era um dos mais caros do Brasil. Um absurdo que custava aquele hospital de Rondonópolis, da mão dessa OSS, que foi trazida pelo governo anterior para atuar aqui. Quando eu saí da prefeitura, o pronto-socorro custava isso, 9, 10 milhões por mês. O hospital de Rondonópolis, que é muito menor, que atende muito menos gente, que tem muito menos especialidades médicas, custando o mesmo. Nós fizemos a intervenção em Sinop, tiramos essa mesma OSS, né, que é a tal de Gerir, que veio de Goiânia para cá, cheio de rolo, cheio de confusão, devendo para fornecedor, tinha 3 meses de salário atrasado, já regularizamos o salário desses servidores. Fizemos a intervenção, no segundo mês, Antero, em fevereiro, o custo desses 2 hospitais caiu 2,5 milhões. 2,5 milhões reduziu, né, depois que nós fizemos a intervenção. Então, senhores, é uma série de medidas que nós temos que tomar, né, estamos trabalhando para regularizar o repasse aos municípios, já está em dia, janeiro, fevereiro e março, nós já pagamos, né, na atenção básica, nos programas, né, principalmente ligado à atenção básica aos municípios, sendo 41 municípios de Mato Grosso. Só que tem muita coisa atrasada, tem fornecedor que o último pagamento que o Estado tinha feito para eles na área da saúde era junho do ano passado. Tinha 6 meses de atraso. E o fornecedor parou de fornecer remédio. Aí já tem que pagar agosto, setembro, outubro, para ele negociar com ele, para ele voltar a fornecer, aí paga mais um pouco. Então, assim, existe um caminho, lamentavelmente, longo, né, para que a gente possa ir equalizando, resolvendo os problemas e aí fazer isso que é a saúde funcionar. Estamos fazendo um profundo diagnóstico aí na rede, né, o Gilberto, nosso secretário, já visitou praticamente todos os hospitais regionais, né, com a equipe dele. Nós estamos aí com um trabalho muito consistente, eu acredito muito no Gilberto, ele é um excelente gestor, tá? É um dos bons gestores públicos que eu conheço aí ao longo do tempo, né, que eu estou aí na vida pública, desde o Senai, né, fez junto com a equipe dele um belíssimo trabalho no Senai, fez na Prefeitura de Cuiabá como secretário de Educação, eu não tenho dúvida nenhuma que ele fará também como secretário de Saúde aqui no estado de Mato Grosso. Mas nós vamos precisar de dinheiro e de tempo, né? Porque também sem dinheiro e nas soluções elas não são fáceis, né? Não existe solução mágica. E eu não gosto muito de ficar fazendo papagaiada, né? Falar que em 3 meses melhorou, então não tinha problema, né? O problema na saúde é hoje a área do governo mais bagunçada, mais desorganizada que nós temos disparado em todo o governo de Mato Grosso. O governo de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, tem amplo apoio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Isso liderado lá pelo deputado Botelho, você tem uma folgada maioria na casa. Mas essa mesma Assembleia derrubou o veto da questão das emendas impositivas, que eles colocaram que o governo tinha que pagar as emendas, você vetou e a Assembleia derrubou o veto. Como é que fica essa questão das emendas agora com a derrubada do veto da Assembleia? Olha, Antero, essa questão de emenda parlamentar, primeiro eu reconheço, né, que a gente vive, temos que reconhecer, a gente vive num modelo de democracia no Brasil que não foi eu que inventei. Então, as leis que estão aí, não fui eu que inventei, né, elas são leis federais, leis estaduais, e a gente que está no executivo, você é obrigado, como todo cidadão, nós somos obrigados a cumprir a lei. Entretanto, eu mostrei para eles que nos últimos 4 anos, só como exemplo, né, o que pagou das emendas chegou a 26%. Só 26% foi pago. Falei, gente, então vocês vivem num mundo de fantasia, de faz de conta. Vai gostar de mentiraiada, quer dizer, faz de conta que é impositiva, que tem que pagar, mas não paga, aquele rolo para lá, rolo para cá, promete para os prefeitos, promete para vereador, não paga, vira essa confusão. Falei, tem que parar com isso. Não dá para pagar 100%, não tem dinheiro, né, para a Assembleia ficar destinando, né, obrinha de 300 mil, obrinha de 100 mil, né, e também isso não é muito papel não, mas existe esse negócio de emenda, né, vamos respeitar, faz parte da democracia, a independência dos poderes. Eu disse, olha, 50% dá para pagar, eu faço um compromisso com vocês, eu vetei 50%, porque eu falei, se ficar 50% eu faço um compromisso e vou pagar. Aí eles derrubou, não posso fazer nada, isso faz parte do jogo, né, legal, democrático, é um direito que eles têm. Agora, eu disse, eu
tenho como pagar, não tem dinheiro para pagar 100%. Vamos ter que fazer um acordo, né, e ver o que é possível pagar. Se não, vou fazer, tocar de barriga, né, que é muito ruim, eu não gosto disso, eu gosto das coisas bem combinado, né? É tanto, dá para pagar quanto? Dá, aí vamos pagar, o cara vira as costas, vai lá, ele vai prometer para o vereador, vai prometer para o prefeito do interior, e aquilo que ele prometer dentro daquilo que foi combinado, o governo vai honrar, porque consegue assumir aquele compromisso e honrar aquele compromisso. Então, eu lamento, mas vamos ter que negociar, eu tenho proposto a eles essa negociação, para que nós tenhamos um valor, e esse valor eles possam distribuir em forma de emendas aí aos municípios, e aquilo ser cumprido pelo governo do estado. Governador, o senhor ficou com o compromisso de estar aqui até às 8 horas, então eu vou lhe fazer a última pergunta. Esse empréstimo que foi feito junto ao Banco Mundial para pagar o Bank of America, o que o Estado deve para o Bank of America, ou devia, é de 250 milhões de dólares, não é isso? Isso, é isso aí. E o empréstimo de 300 e pouco. Explica isso. Como é que é isso? Não, Antero, é o seguinte. Esse processo, esse pedido de empréstimo começou há 1 ano e meio atrás, na época do governo anterior. Ele que iniciou o pedido de empréstimo. Quando ele iniciou o pedido de empréstimo, na época, o Estado devia 333. Só que passaram-se 1 ano e meio, foram pagos, acho que 2 parcelas aí já foram pagas, e o valor diminuiu para 250. Porém, o processo todo tramitou dentro do banco, dentro da Secretaria do Tesouro Nacional, com este valor, 333 mil. Se a gente mudasse o valor agora, só que lá tem uma cláusula que está no contrato, que está em todos os lugares, dizendo o seguinte: o valor será exclusivamente, única e exclusivamente utilizado para quitar a operação com o Banco of America, no saldo vigente na época da liquidação do contrato. Então, ponto, senhores. Por que não mudou para 250? Porque existia toda uma tramitação de processo feito com pedido de 1 ano e meio atrás. Para não atrasar mais ainda. Para não atrasar, senão eu teria que retirar, protocolar um novo pedido de 250, começar tudo de novo do zero, fazer todas as tramitações. Mas será utilizado, conforme está escrito. O deputado que não viu isso... Apenas 250. Que falou tanto aí que não viu isso, é porque não quis ler aquilo que estava escrito no processo, né, que estava escrito inclusive na lei. O valor será usado única e exclusivamente para quitar a operação do Banco Mundial, do Banco of America. Uma dívida que seria paga em 4 anos, ela foi alongada para 20 anos, o juro que era de 5% caiu para 3,5%. Então, nós vamos pagar o mesmo valor em dólar, só que ao invés de pagar em 4 anos, vamos pagar em 20 anos. Governador Mauro Mendes, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital FM. O senhor tem uma reunião daqui a pouco no MT prévia, é isso? Isso, Antero, isso. Tem uma reunião Aliás, com todos os poderes. a Previdência é um problema sério no Estado. Gravíssimo, Antero. Em 2018 deu um prejuízo, um rombo aí entre aquilo que arrecadou e aquilo que foi necessário para pagar todos os aposentados e pensionistas. Teve uma diferença aí, né, de 1 bilhão e 150 milhões de reais. Ou seja, foi o dinheiro dos impostos que nós tivemos que usar, porque o dinheiro arrecadado na Previdência do Estado não deu para pagar o salário de todo mundo. Então, para ninguém ficar sem receber, pegou dinheiro aí, né, de FETAB, pegou dinheiro do ICMS, pegou dinheiro de outras fontes aí para cobrir esse rombo da aposentadoria. É um problema gravíssimo no Brasil, problema gravíssimo aqui no estado de Mato Grosso. Mas, Antero, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aqui à Rádio Capital FM, obrigado a todos que nos acompanharam aí nessa manhã de terça-feira. Dizer a todos que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nós estamos enxergando e enfrentando hoje, eu acredito muito, primeiro, em Deus, acredito no trabalho e acredito no trabalho sério. Eu não tenho dúvida nenhuma que com um pouco mais de tempo aí, nós vamos recuperar esse Estado, vamos começar a fazer com que esse Estado honre os seus compromissos perante os seus fornecedores, voltar o salário dos servidores para o dia 10, né, fazer com que a gente consiga, né, devolver em forma de melhor serviço esse imposto que todos nós pagamos para o cidadão. O cidadão, ele não quer só um Estado também que pague em dia os seus servidores, que pague em dia os seus fornecedores, ele quer, acima de tudo, uma educação melhor para quem usa educação pública, né, uma saúde pública melhor, nós queremos uma infraestrutura aí sendo trabalhada ao longo dos anos e melhorando. Eu fiz um compromisso
e com muita fé em Deus, com muito trabalho, Antero, eu quero haver de honrar esse compromisso com o nosso Estado, que é daqui a 4 anos, quando estaremos finalizando o nosso mandato, como nós fizemos na Prefeitura de Cuiabá, entregar uma cidade melhor, entregamos uma cidade melhor do que nós recebemos, e eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a quase 4 anos nós estaremos entregando um Estado melhor do que nós recebemos. Um Estado mais organizado, que preste serviços públicos melhores, que tenha dado resultado, né, devolvendo ao cidadão aquilo que todos nós pagamos na forma de impostos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e uma boa semana a todos. Entrevistamos aqui o governador Mauro Mendes, 8h02, intervalo e voltamos. Movimente-se para uma vida mais saudável.